Aleluia, boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto de jovens. Pode se assentar. Você que é da casa, muito bom ter você. Você que é visitante, muito bom ter você. Que nessa noite você possa sair deste lugar diferente de como entrou. Nosso primeiro culto do ano e nosso desejo como Ministério de Jovens é que você possa ter a mesma experiência que você teve no ano passado no acampamento, a mesma experiência que você poderia estar tendo no acampamento nessa noite. Que essa noite Jesus possa cuidar de você e tratar do seu coração. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar. Vamos pedir para o Senhor nos dar uma direção. Espírito Santo, nessa noite vamos falar sobre o reino invertido. Mais 3 bem-aventuranças vamos entrar. E que nessa noite o Senhor possa me usar como instrumento seu. Pai, Tu sabes que eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Tu sabes que meu corpo chega a tremer quando eu subo nesse altar. Então seja comigo nessa noite. Fala através de mim. Que seja a Tua voz através da minha voz. Que seja a Tua unção sobre mim nessa noite, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa nos exortar, consolar e edificar. Que nós possamos sair daqui nesses sábados realmente transformados, realmente diferente de como entramos, em nome de Jesus. Amém? Bom, reino invertido. O que é o reino invertido? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele vai contra tudo aquilo que a nossa humanidade enxerga como reino. E nessa noite nós queríamos tratar com vocês mais 3 bem-aventuranças que a gente começou no último culto. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 6. Enquanto você abre, eu queria te contextualizar um pouco. A palavra bem-aventurança no grego, ela tem um significado de estado de felicidade. Hoje o Fê, sem conversar, abre o culto falando sobre não vivermos apenas de sentimentos, mas viver de um estado com Cristo constante. E bem-aventurança é isso, é um estado de felicidade. Todos nós estamos buscando felicidade, mas às vezes nós esquecemos de buscar a verdadeira felicidade. No nosso dia a dia, no mundo, nós encontramos momentos de alegria. Encontramos momentos de alegrias que são aqueles momentos que estamos sorrindo, comemorando, nos divertindo. Estamos distante de toda e qualquer dificuldade. Essa é a felicidade que vemos dia após dia. Mas as bem-aventuranças não falam desse tipo de felicidade. Bem-aventurança fala de um estado de espírito. Que não importa como foi meu dia ou que batalha eu estou enfrentando, eu ainda continuo sendo feliz. Mateus capítulo 5, verso 3, fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles serão reinos de Deus. No 4 ele fala: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, estado de felicidade tem aquele que chora, pois é consolado. Queria falar para você que nessa noite eu não vim falar sobre uma felicidade passageira. Eu quero falar com você sobre um estado de felicidade. Um estado de felicidade que você reconhece quem é o Espírito Santo dentro de você e através de você, independente da circunstância que você vive. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As pessoas alegres, muitas delas sofrem na alma porque não choram, porque não colocam para fora a sua dor. E quem não chora não tem consolo. Por isso Jesus, ele deixa esse estudo, ele deixa essa pregação em Mateus capítulo 5, do 1 ao 9 ou 10, se eu não me engano. E nessa noite eu queria te convidar a passear comigo por essa verdadeira felicidade.
Felicidade não tem a ver com saúde, sorriso, não tem a ver com falta de lágrimas. Felicidade tem a ver com o estado que eu tenho no meu espírito, o estado que eu reconheço quem é Cristo dentro de mim. E quando eu reconheço quem é Cristo de mim, eu tenho um estado de felicidade, eu tenho uma fé que não me move a partir daquilo que eu estou vivendo, mas me move a partir daquilo que a minha fé me faz enxergar. O alegre não chora, por isso não é consolado. Para deixar de viver alegrias, é preciso passar por uma transformação. Para deixar de viver apenas momentos, é preciso passar por uma transformação. A água, quando ela passa do líquido para o sólido, ela precisa passar por uma transformação. Geralmente a gente coloca ela no recipiente e põe no freezer. Senão a água não vai passar de água para gelo, de líquido para sólido. E nessa noite eu queria te convidar a abrir o coração para realmente viver uma transformação que te trará um estado de felicidade, uma bem-aventurança. A justiça da cruz, Mateus capítulo 5, verso 6, diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque são satisfeitos. Você sabia que 23% da população urbana e 40% da população rural do Brasil passa fome? É 23% de uma população urbana e 40% de toda a população rural passa fome. Enquanto uns jogam comida fora, outros buscam restos nos lixos. E Jesus, ele foi maravilhoso, trazendo um ensinamento com um olhar de realidade, para que nós possamos entender que a fome e sede de justiça, muitas vezes, para uns é a busca pelo mínimo que tem, e para outros é um desperdício. Não podemos desperdiçar a presença de Deus. Uma das coisas que a fome traz é dor. Quando Jesus fala bem feliz é, estado de felicidade tem aquele que sente dores pela minha justiça, aqueles que sente no seu físico por causa da minha justiça. E o que é a justiça de Deus? Qual é essa justiça que Jesus está falando que bem feliz é aquele que sente dores por ela? E eu queria ler com vocês Romanos capítulo 1, verso 17, para que você pudesse entender um pouquinho do que Jesus está falando. Romanos capítulo 1, 17 diz assim: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem-aventurados que sofrem por carregarem sua cruz dia após dia. Bem-aventurado que tem fome pela graça derramada da cruz. Essa primeira parte eu coloquei a justiça da cruz. A justiça de Deus não é um olhar de santo julgando o meu pecado ou julgando minha vida de pecador. A justiça que Deus diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, não é um olhar de julgamento, um olhar de justiça, um olhar de juiz, de vingador. Quando Jesus fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, é bem-aventurado aquele que enxerga a justiça de Deus derramada na cruz, aquele que enxerga a justiça de Deus derramada na cruz através do Evangelho. Bem-aventurado aquele que sente dor pela graça derramada na cruz. A justiça da cruz, eu digo isso porque a justiça foi o cordeiro limpo, puro, santo, ser crucificado por mim e você, por mim e por você. Essa é a justiça que Deus fala, bem-aventurado aquele que tem fome, porque o Deus santo, Deus puro, entregou seu Filho para morrer por mim e por você, porque Ele é justo.
E ele precisava que um cordeiro limpo pagasse todos os nossos pecados. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, com o olhar daquele que não julga o pecado do outro, mas derrama a graça derramada na cruz no outro. Aquele que enxerga no outro o sangue do cordeiro derramado na cruz. Bem-aventurado aquele que olha o pecador não pelo que ele é, mas porque ele pode se tornar através do Espírito Santo. Estado de felicidade tem aquele que não julga o outro por aquilo que faz, não julga o outro pela vida que vive, mas sente dores e trabalha dia após dia para que o outro seja alcançado pela justiça da cruz, para que o outro seja alcançado pela justiça de um cordeiro que já morreu por mim e por você. Bem-aventurados que com dor sofrem a verdadeira justiça. A justiça que não tem um homem pregado na cruz, mas como um cordeiro limpo, sofreu, mas já está vivificado por nós. Sabe, geralmente quando ficamos doentes, ou sentimos dores na lombar, sentimos dores no braço, nós tomamos injeção para passar a dor. E eu lembro que um pastor um dia ele falou isso e me marcou muito, que ele estava com uma dor no braço. E aí ele foi no médico, o médico falou para ele, você vai ter que tomar uma injeção. E ele já começou a levantar a blusa, né? Estou com dor aqui, vou tomar a injeção aqui. E o médico falou, não é aí, é aqui. O que tem fome e sede de justiça é aquele que está santo, aquele que está sem dores e sofre por aquele que tem vida de pecado. O que tem fome e sede de justiça é uma pessoa curada, pura, uma pessoa sem dores, mas que está sofrendo, carregando sua cruz, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Bem-aventurado que tem fome e sede, é aquele que olha para o outro com um olhar de graça, não com um olhar de julgamento. Jesus continua, bem-aventurado aquele que tem sede. A sede traz desidratação, e eu fui pesquisar o que a desidratação faz com o nosso corpo. E existem vários paralelos que a desidratação pode causar, mas uma que está em todas as pesquisas, em todos os estudos, é que a desidratação traz desequilíbrio. E aí eu fui pensar que bem feliz é aquele cujo corpo perde o equilíbrio pela sede de vivenciar vidas salvas. Bem-aventurado aquele que perde o equilíbrio por enxergar a graça de Deus através do outro. Quando nós perdemos o equilíbrio, nós ficamos andando assim. E o que eu estou dizendo não é que nós vamos andar entre duas linhas, mas é aquele que sofre no corpo, sofre na sua caminhada, por amor ao outro, por amor à justiça de Deus e que pode alcançar o outro. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque esse que tem fome e sede de justiça, ele olha para o outro através de Cristo. Ele não julga o outro a partir do que o outro é ou do que o outro faz, mas ele sofre por aquilo que Jesus pode fazer na vida do outro e que o outro ainda não entendeu. Quando eu falo de uma transformação, quando eu falo que a água tem que passar de uma transformação do líquido para o sólido, é um convite que Jesus faz para mim e para você todos os dias, a parar de olhar para o outro a partir daquilo que ele é, a partir do pecado que ele comete ou da vida que ele tem. Não é a gente ser conivente com aquilo que ele vive, mas sentir dores no nosso corpo, na nossa alma, perder o equilíbrio ao tentar fazer com que o outro entenda a justiça da cruz. Querido, Jesus já morreu, o Cordeiro Santo já foi crucificado e vivo está com o Pai à direita, no trono de glória, e nós precisamos entender que o nosso papel aqui é ir pregar o Evangelho. Nós precisamos entender que o nosso papel não é olhar o pecado do outro, não é olhar as atitudes do outro, mas viver a nossa vida caminhando reto, para que o outro possa conhecer a justiça que me faz reto. Ontem eu estava falando com uma pessoa e ela começou a fazer terapia e ela estava muito feliz, e a vida dela mudou depois de fazer a terapia. E aí a gente foi conversando e eu falei assim, mas existe uma felicidade ainda maior que a felicidade da terapia.
E é a felicidade da cruz, a felicidade da graça, a felicidade da salvação, a felicidade que nada pode te abater. É um estado de felicidade que não importa se o dia está chuvoso ou ensolarado, você continuará feliz. E olhar nos olhos dela, a curiosidade de que felicidade é essa, tem que fazer nosso corpo tremer para viver uma vida que faça com que o outro entenda essa felicidade, não só com as nossas palavras, mas com o nosso cotidiano. Quem temos sido no nosso trabalho, quem temos sido nos nossos estudos, seja na escola, na faculdade, quem temos sido na condução. Será que as pessoas passam por nós e enxergam uma felicidade, um estado de felicidade diferente? Será que as pessoas enxergam em nós essa fome e sede por justiça? Gente, a gente não nasceu para culpar o outro, para crucificar o outro, a gente nasceu para ser Cristo. Cristãos são pequenos cristos, nós nascemos para andar com pessoas que não vivem a vida de Cristo, mas não é andar com elas e ver elas viverem a mesma vida, mas como Cristo. Cristo andou com prostituta, mas quando ele saiu, ela deixou de ser prostituta. Cristo andou com o cobrador de impostos, mas quando ele saiu, o cobrador de impostos deixou de ser ladrão, e ele ainda falou que ele devolveria mais se ele tivesse roubado. O que tem fome e sede por justiça, ele não é conivente com o pecado, mas ele abraça o pecador, e leva o pecador, através da justiça da cruz, a viver uma vida de transformação. E esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como cristãos, esse é o nosso papel como jovens. Quantos jovens hoje talvez não estão numa balada clandestina nesse tempo de carnaval, e às vezes nós passamos em frente encontramos um amigo que um dia esteve conosco, encontramos um colega e julgamos ele por estar lá, ao invés de sentir dores no nosso coração por não estarmos lá, ajudando, trazendo para perto. O reino invertido é isso, é o santo, o puro, sofrer por aquele que está doente. É a parte saudável do corpo que somos nós que estamos aqui, sofrer pela parte doente que está lá fora. Quem tem fome e sede por justiça, entende que o Cordeiro morreu. Foi o Cordeiro Santo que morreu. E é nosso papel hoje sofrer por aquele que está lá fora e levar uma vida de transformação, para que ele possa alcançar a transformação. Atos capítulos... ainda não, desculpa. Queria ler com vocês agora João 3,30. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia, que esse texto é muito poderoso. Então, eu te convido a abrir João 3, capítulo 30. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça,
o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que esse eu penso, sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É necessário que Ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, verso 30. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Quem tem fome e sede por justiça, despedaça partes de si todos os dias. Renuncia a seus desejos, renuncia a dores, renuncia a sonhos, renuncia a tudo, se for necessário, para que Cristo cresça. Então liberta-me de mim. A verdade desse texto, a verdade de Mateus capítulo 5, verso 6, Jesus está dizendo assim: que você possa ter uma fome que fará você buscar uma libertação de você mesmo. E que essa libertação de você mesmo possa trazer cura e libertação a outras pessoas. Que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quem tem fome e sede por Jesus, todos os dias renuncia um pedaço de si, um pedaço do seu sonho, para viver o propósito que Cristo tem para nós. Ah, Daniel, mas eu não sei meu propósito. Jesus falou: ide pregai. Se você não canta, se você não toca, se você não dança, ide pregai o Evangelho. Você não precisa de um púlpito e de um microfone. Você precisa se renunciar todos os dias e com dor despedaçar você mesmo para que Cristo cresça dentro de você. Esse é o seu papel como cristão. Esse é o seu papel como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, que o nosso desejo ao sair desse culto, nosso desejo na segunda-feira antes de trabalhar, é despedaçar um pouquinho do meu eu, para que Cristo cresça e eu sempre lembrar: Jesus, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Eu quero ser a tua casa. Que esse possa ser o seu desejo nessa noite. Ser a casa do Cordeiro. Sentir fome e sede pela justiça do Cordeiro Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador,
vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, que ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte para você, uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ao decorrer do texto, Ananias, ele morre, não só porque ele reteve uma parte, mas porque ele deu um dinheiro que não era dele. Safira, sua mulher, sem saber o que tinha acontecido com ele, vai ao templo, chega diante de Pedro, mente da mesma forma e morre. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que é muito fácil ser justo com o que não é nosso. O dinheiro não era deles, mas eles queriam ofertar, eles queriam fazer uma justiça. E além de fazer uma justiça errada, retendo para si aquilo que era de Deus, eles quiseram ser justos, dando um dinheiro que não era deles. Querido, quem tem fome e sede por justiça não pode querer ser justo com aquilo que não é teu. Por isso que Jesus não nos convida a julgar o outro, porque é muito fácil julgar o outro com aquilo que não é meu, julgar a dor do outro, julgar a atitude do outro. Ananias e Safira morreram porque quiseram ser justos com aquilo que não era deles. Quem tem fome e sede por justiça tem que entender que essa fome e sede de justiça não é julgar o próximo, mas é julgar a mim mesmo. É diminuir a mim mesmo para que o próximo seja alcançado pela graça do Cordeiro. Não saia daqui querendo ser justiceiro. Não saia daqui querendo julgar o outro pela vida que o outro vive, mas que a sua transformação possa alcançar o outro e transformá-lo através do Espírito que está em você. Esse é o meu desejo. Os que têm fome e sede de justiça não vivem como juízes, vivem como réus diante da grandeza de Deus. Mas eu preciso continuar aqui. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 35, conta a história do bom samaritano. Samaria era o povo inimigo dos judeus. Samaria era o povo que não batia com os judeus. Era igual aquele que gosta de ouvir um funk com aquele que gosta de ouvir um rock. Não cola, não tem nada a ver. E Samaria e judeus era assim, eles não se batiam, eles se odiavam, eles se declaravam inimigos. Mas um dia um judeu estava sofrendo à beira de uma calçada. E passou um samaritano, um inimigo, e teve misericórdia dele. O inimigo cuidou de suas feridas. O inimigo fez curativo. O inimigo levou ele até uma pousada, pagou a sua conta e ainda falou: se ele gastar mais alguma coisa, pode deixar que eu volto e arco com prejuízo, arco com os custos. Queridos, bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Pois eles obterão misericórdia. Jesus termina o texto nos confrontando pelo fato de que a cruz de justiça é a mesma cruz de misericórdia. E nós precisamos entender que não existe uma fome de justiça sem a prática de misericórdia. Não existe uma vida de santidade sem uma vida de misericórdia. Não existe uma vida de intimidade com Cristo se não existe uma vida também de misericórdia com o próximo. É basicamente aquele ditado: fazer o bem sem olhar quem. Não é barganhar com Deus, eu vou ser misericordioso para que a misericórdia me alcance. Mas eu vou ser misericordioso porque a misericórdia da cruz já me alcançou. Estão me entendendo?
não é fazer para ganhar algo, é fazer porque eu já tenho algo. Eu vou ter fome e sede de justiça, porque a cruz foi a justiça de Deus, para que eu pudesse me achegar a Deus. Mas eu vou ser misericordioso, porque a cruz de justiça foi misericordiosa comigo. E por isso estamos aqui nessa noite. Bem felizes são os misericordiosos, pois eles já receberam a graça da cruz, e por isso derrama sobre o outro a graça que sobre si foi derramada, pois estes são renovados todas as manhãs pelo Espírito. Não quero te convidar a barganhar, querido. Não é fazer para o outro aquilo que eu quero para mim, é fazer para o outro aquilo que Cristo já fez. Eu não abençoo para Deus me dar o dobro, eu abençoo porque Deus já me deu. Se eu tenho condição de abençoar, é uma prova de que Deus já tem me abençoado. Se eu tenho condições de estender a mão para o outro, é porque Cristo já estendeu a mão e me deu saúde. Bem-aventurado os que têm fome, os que têm sede, mas também aqueles que têm uma vida, uma prática de misericórdia, porque eles já receberam misericórdia. Isaías capítulo 53, verso 3 diz: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima alguma. A justiça de Deus foi escancarada na cruz, vendo o homem santo usando uma coroa de espinhos. Mas a justiça de Deus também foi escancarada na cruz pelo Espírito Santo que estava derramando sobre nós, pelo Espírito Santo que viria a ser derramado sobre nós. Mas a misericórdia de Deus foi escancarada na cruz, quando o mesmo Cordeiro justo morreu por mim e você. Bem-aventurado que tem fome, bem-aventurado que tem sede de justiça, bem-aventurado aquele que pratica uma vida de misericórdia, aquele que tem uma vida de misericórdia, não é aquele que faz uma vez e quer que Jesus faça todos os dias, mas aquele que tem uma vida de misericórdia. Bem feliz é aquele que tem uma vida de misericórdia, uma vida que pratica misericórdia. Vou correr aqui. A cruz abriu a porta para que os puros de coração pudessem encontrar Jesus. Mateus capítulo 5, no verso 8 diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois estes verão a Deus. A pureza da cruz, a misericórdia da cruz também foi escancarada no dia do sacrifício de Cristo. Em Lucas capítulo 7, verso 36, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem está tocando nela é um tipo de mulher pecadora. Bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurado os que com um coração puro adoram a Jesus, reconhecendo a justiça da cruz, reconhecendo a misericórdia da cruz e diminuindo a si mesmo. Bem-aventurados os puros de coração, porque os puros de coração são aqueles que reconhecem o senhorio de Deus e a nossa humanidade, a nossa vida de pecado, de pecador na verdade, né? Aquela mulher não vivia nada como cristão. Aquela mulher
não tinha nada de santidade, todos sabiam. Mas quando o fariseu, o conhecedor, o bambambam convidou Jesus para ir na casa dele, ele nem lavou seus pés quando chegou a visita. Mas entra aquela mulher desconhecida que vivia uma vida de pecado e lava os pés de Jesus com lágrimas, seca com cabelo e ainda derrama perfume, ungindo os pés de Jesus. O puro de coração não é aquele que é perfeito, mas é aquele que reconhece o senhorio de Cristo. Eu acho que eu prego até bastante sobre isso. Não tem a ver com o quanto você peca, mas tem a ver com o quanto você se arrepende. Não tem a ver com uma quantidade de pecado, mas tem a ver com um coração de puro. Ontem o Fê falou, Davi pecou muito mais que Saul, mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não era falta de pecado, e sim reconhecimento de quem Jesus era. Isso também não é desculpa para continuar pecando, e sim uma forma de entender que quando pecamos existe um Deus de justiça e misericórdia que me acolhe, e que é só lavar os pés dele diante de toda a minha vida de pecado, que eu serei lavado. Em Lucas 7,36 eu também entendo que não é a religião que salva, não é dizer que é evangélico que vai te salvar e que vai salvar as pessoas. O que te salva e o que vai levar você a dar frutos espirituais é um coração puro. É um coração que reconhece a justiça e a misericórdia de Deus. E quem é você mesmo diante dessa justiça e dessa misericórdia? O reino invertido é isso. O reino invertido é um Deus justo, um Deus puro, que morre por mim e por você, injusto e impuro. Esse é o reino invertido. E aí, aplicando esse reino invertido para mim e para você, é nós que estamos aqui dentro dessa casa de oração, sofrer dores, sofrer desidratação, por aquele que é impuro, por aquele que está lá fora, por aquele que está fora dessas quatro paredes. É um corpo curado, sarado, sofrendo por um corpo que está doente. Isso é o reino invertido. Esse é o convite de Deus para mim e para você que é jovem. Esse é o convite de Deus para mim e para você todos os dias. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O conhecimento da teologia não salva. Vir no domingo na igreja não salva. O que salva é o coração puro que entende a grandeza de Deus. Bem feliz é aqueles que reconhecem a justiça do leão, a misericórdia do cordeiro e o coração do verbo que se fez carne por amor a mim e a você. Curve suas cabeças. Espírito Santo, trabalhe em nós esta palavra, Pai. Que o Senhor possa continuar pregando no nosso coração esse reino invertido, de um Deus justo que morreu por um povo impuro, e de que nós, corpo sarado, devemos sofrer por um corpo impuro. Que nós possamos entender que estado de felicidade não tem a ver com sorriso, mas tem a ver com uma vida diante de Ti. Que tem a ver com uma vida independente das batalhas, uma vida independente daquilo que estou vivendo, mas uma vida dependente do Espírito que vive em mim. Obrigado pela Tua palavra, que ela possa cair nos nossos corações como uma semente cai numa terra boa, e que a justiça do Cordeiro possa cair sobre nossas vidas dias após dias, nos incentivando e nos levando a com dor arrancar um pedaço de nós todos os dias, por amor à Tua palavra e pela fome e sede de justiça, por ver pessoas sendo restauradas, sendo transformadas pela justiça da cruz, pela misericórdia da cruz e pela pureza que só a cruz pode trazer aos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.